A minha história no agro começou em 95, quando eu fui para Rio Verde para trabalhar em distribuidores de insumos agrícolas como contabilista. E durante 95 e 99 eu convivi com um problema grande nesses distribuidores, que era a falta de um software de gestão especializado para aquele setor. E a partir desse problema surgiu a oportunidade de desenvolver um software e construir um negócio através dele. E foi assim que começou o Grupo SIAGRE. Eu sempre gostei de solucionar problemas, então eu já me motivava pelo desafio de solucionar aquele grande problema, que era construir um software especializado para o distribuidor de insumos. Aos poucos, com o passar do tempo, eu fui percebendo que ali existia uma oportunidade de negócio também. E fui motivado pelo propósito de facilitar o trabalho daquelas pessoas que trabalhavam nesse setor. Bom, de lá para cá mudou muita coisa, né? Então essa é a única certeza que a gente tem nos negócios e na vida, é de que as coisas vão mudar. O que permanece igual é a motivação, a vontade de construir um negócio relevante, que tenha protagonismo no agro. E o que mudou muita coisa, mudou tecnologia, mudou cultura, mudou comportamento das pessoas que felizmente hoje são mais digitais, estão evoluindo para usar mais tecnologia para a gestão dos seus negócios. Desde o começo da SIAGRE eu enxergava um propósito, uma nobreza no que a gente fazia. Então a gente não fazia só software ou ferramenta para ajudar na gestão das empresas. A gente impactava na vida das pessoas, facilitando o trabalho delas, ajudando as empresas, os produtores a serem mais eficientes através do uso de tecnologia que a gente produzia e entregava para eles. Contribuir com o agronegócio brasileiro é motivador, para mim um propósito, uma missão. Eu considero que o que nós fazemos aqui não é somente construir softwares para ajudar na gestão dos negócios, mas a gente impacta diretamente numa cadeia que é fundamental, né, para toda a sociedade. Então a gente traz uma contribuição ajudando essas empresas a serem mais eficientes e impactando na vida das pessoas também, tornando o trabalho delas mais fácil e mais prazeroso. Antes de falar da importância da Assinei, preciso contar uma história, como é que um problema que eu convivi se tornou talvez o começo aí, da Assinei. Acredito que uns 3 anos atrás, sou meio ruim de datas, mas uns 3 anos atrás, a Michele, que era nossa assessora jurídica, nossa advogada interna, me levou uma pilha de contratos para assinar, um monte assim de contratos impressos para assinar. Cada folha tem que ser rubricada e a última folha assinada. E eu fazia aquilo toda semana praticamente. Então era fazendo aquilo e inconformado com porque hoje em dia, né, com tanta tecnologia, ainda tinha que assinar esses papéis. Só que o problema não era só o tempo da assinatura e a impressão, gastar papel e tinta para imprimir aqueles contratos. O problema é que o processo não era eficiente também, porque depois que eu assinava esse contrato, tinha que mandar para o cliente pelo correio, o cliente tinha que assinar lá, levar num cartório e depois me devolver por correio. Esse tempo era muito longo. Então existia um custo alto, uma ineficiência grande no processo. Então, inconformado com isso, eu chamei a Michele e falei: Michele, não é possível que não exista hoje uma forma de lidar diferente com isso, né? Faz uma pesquisa e propõe uma solução para esse problema. E, para minha surpresa, não passou uma semana, ela voltou com uma pesquisa e ela já tinha feito até um teste com uma ferramenta para fazer a assinatura e gestão desse processo de emissão de contratos. E aí nós implantamos isso na SIAGRE e deu muito certo. Nós aí começamos a colocar outros documentos, como os relatórios que clientes assinavam, ordens de serviço e vários outros documentos. Nós começamos a fazer da mesma forma e tivemos aí um ganho de eficiência relevante. Entre resolver o problema da SIAGRE e perceber que existia uma oportunidade no agro, demorou alguns meses ou talvez até um ano, um pouco mais de um ano. A gente convive muito com os clientes, a gente tem muitos contatos com os clientes e aproveita esses contatos para saber como é que eles têm evoluído em temas como esse, né, de eficiência operacional, na gestão de documentos, enfim, digitalização.
E nós identificamos que o agro, ele adotava ainda muito pouco essa tecnologia de digitalização, de gestão de documentos e assinaturas, e percebemos que existia ali uma oportunidade de posicionar um produto especializado nos documentos do agro. Porque o agro tem as suas particularidades, né? Tem os seus contratos que são só dele, a sua linguagem, né? E os seus problemas, as suas necessidades que são bastante específicos. Então aí que a gente identificou uma oportunidade para poder construir uma solução de gestão de documentos e assinaturas com a cara do agro, especializada no agro. Eu tenho 2 filhas, eu gostaria muito que elas tivessem a oportunidade de liderar um projeto como esse. Então, para mim, é a realização mesmo de um sonho, como se fosse a minha filha que estivesse assumindo um negócio desse. E nós temos descoberto cada vez mais que as mulheres têm competências e habilidades preciosas para liderar projetos, né? Conseguem dar atenção a vários pontos, conseguem ter uma empatia especial, conseguem dar um tratamento humano sempre para suas equipes. Então, ter a liderança feminina no projeto, para nós, foi motivo de muita satisfação. A Michele foi escolhida para CEO do projeto, não somente porque é mulher, mas porque também é muito competente. E porque na história dela dentro da Siagre, ela conquistou isso. Então, ela começou como assistente administrativo, fez faculdade trabalhando na Siagre, se tornou advogada interna da Siagre e depois de um tempo veio liderou a construção do produto e depois se tornou CEO da empresa. A gente tem muito orgulho disso, de ter conseguido fazer um projeto com a velocidade que foi feito entre o momento de decidir, vamos fazer e lançar, foram 5, 6 meses, se não me engano, e já lançamos um produto robusto, um produto muito bem estruturado, com as funcionalidades necessárias para atender todo o ciclo de gestão do documento e de assinaturas digitais. E eu acho que foi natural, pela competência da Michele e pelo suporte, né, dado a ela na construção do produto, que esses reconhecimentos viessem, né? Através de competições aí de inovação que ela participou e foi reconhecida por competência mesmo no projeto. Quando a gente decidiu por seguir em frente e construir o produto e depois criar a empresa, a Cinei, a gente não tinha nenhuma ideia de que viria uma pandemia pela frente. A gente sabia que existia uma transformação acontecendo no setor, em toda a economia, em todos os setores, com uma tendência de crescimento da digitalização, da utilização de meios digitais para realizar diversos serviços, mas não tínhamos ideia que a pandemia viria, obviamente. Todo mundo foi surpreendido. Mas quando a pandemia chegou e nós já tínhamos a Cinei pronta, né, então foi o encontro aí da necessidade com a oportunidade, né? Então o time foi muito positivo, né? Então nós já estávamos com a Cinei pronta e as empresas precisando de resolver seus problemas, suas dificuldades de formalização de negociações em tempos de isolamento social. Então, a Cinei ter surgido nesse contexto, com certeza, fez com que o crescimento dela fosse acelerado. Como toda empresa e toda startup, um dos momentos mais desafiadores, depois da validação do produto, de identificar que existe uma conexão, né, um fit entre o problema e o produto, ou seja, o produto está validado, que resolve o problema. Depois disso superado, o grande desafio é vender. Então esse é o momento da Cinei, aprender a vender esse produto, vender essa solução para as empresas do agro com suas particularidades, né? Entender como é que essas empresas consomem esse tipo de solução e oferecer da forma correta, né, para que a empresa se comunicar principalmente, né, da forma correta, para que as pessoas que têm um problema entendam que a Cinei pode ajudá-las. Depois de aprender a vender, como se diz aí nos jargões aí de startup, né, é acelerar, né, é fazer um crescimento muito rápido, né, é alcançar uma quantidade grande de clientes em pouco tempo. Então, para você que utiliza um software de gestão de contratos ou assinaturas ou que não utiliza nenhum software, eu convido a conhecer a Cinei
que é uma empresa especializada em solucionar questões de digitalização, de gestão de contratos e assinaturas para empresas do agro, com conhecimento das particularidades dessas empresas, né? Entendendo bem como funcionam documentos como CPR, Receita Agronômica e outros documentos que são específicos do agro. Então conheça a Cinei, conheça a equipe da Cinei, que é toda de especialistas que poderão dar um atendimento especializado para você.